Bom, olá a todos, a todas e todas. Nós vamos dar início a mais uma palestra do ciclo Marx, Marxismo e Questões Contemporâneas. Esse é um ciclo de debates organizado por mim, a partir da disciplina Teorias Sociológicas Marxistas, que está sendo gravado e depois disponibilizado as palestras no canal do PPG-Sol, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, daqui da UNB. Hoje nós vamos ter uma palestra com o professor Deni Rubo, Marxismo Latino-Americano, Mariátegui e Aníbal Quijano. Antes de apresentar o professor, eu faço um informe que próximo encontro, o próximo debate, a próxima palestra, que vai ser com a professora Tabata Berg, ocorrerá no dia 8 de abril. A temática da discussão é gênero e marxismo, tá bom? Então, eu queria, antes de apresentar o Deni, fazer um imenso agradecimento pela presença, Deni é um amigo, colega, que a gente já se conhece há algum tempo, fazemos nossos diálogos políticos, intelectuais. Fico muito contente de tê-lo aqui nesse espaço que a gente criou. Já fizemos agora, um pouquinho antes, seminários, dos textos que a gente indicou, e acho que vai ser bem interessante a discussão de hoje. Deixa eu fazer uma rápida apresentação. O Deni Alfaro Rubo, ele é professor de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Mato Grosso e do mestrado profissional em Ensino de História. Ele é doutor em Sociologia, pela Universidade de São Paulo, integra desde 2019 o Periféricas, que é Núcleo de Estudos em Teorias Sociais, Modernidades e Colonialidades, também é vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, e desde 2021 está associado ao CENEDIC, que é o Centro dos Estudos dos Direitos da Cidadania, e ao Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, CETEC, ambos também da USP. Ele é autor autor de uma série de artigos e livro, mas o último, o qual eu vou ressaltar aqui, que foi uma indicação de leitura também, O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, publicado pela Autonomia Literária em 2021, um livro que está aqui na minha mão, o qual eu recomendo a todos que se interessarem pela temática. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Rúbio. Eu estava falando com a nossa outra colega, a Rúbia, ela me perguntou, já vai ficar gravado? Eu falei, vai ficar gravado. Aí eu me misturei aqui. Obrigado, viu, Dênio, pela participação. Você tem o tempo que for necessário, como a gente combinou, e fique à vontade. Tá. Bom, eu primeiro quero agradecer ao convite aí do professor Ricardo Fest, que é um amigo muito querido, que a gente, de fato, tem, nesses últimos anos, trocado aí, muitas impressões, a gente tem algumas afinidades de pesquisa, como história e pensamento marxista, e eu, no geral, me dou muito bem com os sociólogos do trabalho, Tive um orientador quase 10 anos, da sociologia do trabalho, e me dou muito bem com esse pessoal. E, enfim, agradeço bastante, enfim, Espero aí que para vocês aí que a gente tenha uma boa conversa. Eu mais ou menos me organizei para falar em torno de 50 a uma hora, E depois a gente pode ir, enfim, conversando, trocando algumas impressões, que seria muito bom ouvi-las também, Bom, eu acho que primeiro de tudo, a gente vai falar aqui de
dois personagens, né? Dois intelectuais nascidos no mesmo país, né? Que, enfim, é o Aníbal Quijano, né? E o José Carlos Mariátegui, né? São ambos nascidos no Peru, né? E eu acho que é interessante quando a gente fala de pensadores ou intelectuais, né? De países periféricos, né? É sempre interessante também a gente enxergar que são pensadores que eles transcendem o seu país também, né? Quer dizer, eles são patrimônios culturais, né? Não só ali do Peru, né? Mas eles são da América Latina, né? E são do pensamento contemporâneo, assim, né? Tanto Mariátegui, né? Quanto o Quijano. E, assim, em síntese, né, são intelectuais que a gente poderia chamar de intelectuais cosmopolitas, assim, né? Quer dizer, que eles não vão se reduzir a pensar apenas localmente, né? Eles vão pensar muito localmente, mas eles não vão se reduzir a isso, né? Então é importante a gente olhar esses intelectuais da periferia do capitalismo, né? Nesse sentido. Em geral, dada a nossa formação eurocêntrica, né, muito forte, né, a gente faz isso com muita naturalidade quando se trata de pensadores, filósofos europeus, né? É, e, e é interessante também a gente fazer esse esforço, né? Quando se trata de intelectuais, né? Que tem uma grande, uma profunda, né? Reflexão, né? Sobre o país, sobre o mundo, né? Quando são da periferia do capitalismo. Aqui no caso que a gente vai conversar um pouco, né? Eu fiz essa pesquisa, né? É fruto de uma pesquisa, né? Essa apresentação, né? É uma pesquisa que ela já está, digamos que encerrada, assim, né? Pelo trabalho que foi publicado, né? Recentemente, né? Mas por outro lado, né? Eu estou agora estudando de maneira mais decantada, né? Outras dimensões da trajetória do Aníbal Quijano, né? Não só essa relação, né, que a gente pode dizer, essa relação política, intelectual, com Mariátegui, né, que Quijano vai construir, mas outras dimensões, né? E no caso do Quijano, né, é muito interessante que o Quijano ele nasceu em 1930 e morreu em 2018, né? Então são 87 anos de vida, sendo que desses 87 anos de vida são praticamente 60 anos de produção intelectual, né? Não é pouco, né? Não é pouco. Ele produz o seu primeiro texto, livro, que ele organiza em 1956, e aí você consegue rastrear ali as últimas intervenções dele mais ou menos em 2015, 2016, né? Então a gente está falando de 60 anos de produção intelectual, de intervenção política, né? E a partir de 2018, quando ele morre, você começa a ter, né, nesses últimos anos, bastante publicações sobre a obra do Quijano, né? Isso já acontecia, né? Mas era de uma maneira mais pontual, e aí você tem tido publicações, né? De dossiês, de coletâneas, homenagens, eventos, né? No Peru, claro, né? Mas também no México, né? E existem muitos
muitas pessoas, né, que estão se detendo, né, na obra do Quijano, né? Eu, assim, não vou também... essas são algumas advertências, né, antes da gente entrar propriamente no tema, né? Eu não vou aqui fazer que isso às vezes acontece, né, nessa área de história intelectual, sociologia dos intelectuais. A minha ideia aqui não é falar pelo Quijano, né? A minha ideia não é ser um quijaniano, né? Mas, enfim, né, tentar para vocês apresentar, contextualizar a trajetória dele, como toda trajetória são trajetórias contraditórias, né, com rupturas, com continuidades, né? Eu acho que isso torna esses personagens tão interessantes, né? Ah, bom, uma outra questão, assim, é que ah, a obra do Quijano, né, é uma obra bastante dispersa, né? Como eu disse, são 60 anos, né, de produção, atividade intelectual, mas é uma obra ainda que está muito dispersa, existem muitos textos muito difíceis ainda de acessar do Quijano. De certa maneira, aqui no Brasil, né, a circulação no Brasil, ela é restrita ainda, né? Quer dizer, acaba se conhecendo alguns textos do Quijano mais da década de 90 para cá, né? Que são os textos da chamada colonialidade do poder, né? Sendo que, enfim, né? Isso na década de 90 e 2000, sendo que, enfim, ele tem muitos textos da década de 80, 70, 60, né, e etc, né. Então, essa organização da obra, dessa obra dispersa do Quijano, ela ainda está para ser feita, inclusive, no próprio Peru, né. Então, enfim, isso também é muito novo, assim, né? Mas eu acho que é importante a gente conhecer um pouco da trajetória dele, e aí, claro, eu vou enfatizar hoje essa relação com Mariátegui, mas por ser um autor por ser a noção, né, de colonialidade do poder, ela tem sido muito utilizada aqui no Brasil, né? Principalmente da última década para cá, né? Então é importante que a gente saibamos um pouco, né, do autor, né, que vai formular esse conceito, essa teoria da colonialidade do poder, e vendo algumas, caracterizando a formação dele, né, a formação intelectual e política dele, né, que nem sempre, dependendo ali do pesquisador, da pesquisadora que se apropria do Quijano, nem sempre eles dão essas informações, né? Então, a ideia um pouco essa, né? Bom, agora tentando entrar um pouco no recorte, né, do que eu vou fazer aqui para vocês, né? Tem uma epígrafe, né, que eu gosto muito, né, uma frase que eu gosto muito do Paul Valéry, né, que eu acho que vem muito a calhar nessa conversa nossa, né? Porque a gente está falando de influências, leituras, né, intenções, né, de se ler um autor. E tem uma frase do Paul Valéry que ele fala o seguinte, né, nada mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É preciso, porém, digeri-los, né? O leão é feito de carneiro assimilado, né? Então a gente faz isso, né, o tempo inteiro, né? A gente está lendo, né? Então é sempre interessante a gente pensar quais as intenções de determinada leitura, né? E em que circunstâncias científicas e políticas, né, de determinada apropriação de leitura, né?
Então, é interessante, né? Porque eu gosto muito da noção de metamorfoses, né? Que é uma noção, na verdade, muito inspirada num autor que o professor Ricardo Fest gosta bastante, eu gosto cada vez mais, né? Que é o Ottaviani. Né? O Ottaviani tem um livro, né, que foi o livro de tese de doutorado dele, né, defendido em 1961, chamado Metamorfoses do Escravo, né, e, e ali ele define um pouco, né, esse sentido de metamorfoses, né, como elementos de continuidade, descontinuidade, como que o pensamento, né, como que o pensamento vai se reorganizando, né, à luz dessas transformações políticas, econômicas, sociais, intelectuais, né? Então, no caso, a gente vai falar muito das metamorfoses do Quijano diante de Mariátegui, né? Diante da leitura, né? Diante de intenções e apropriações que vão mudando no decorrer da trajetória do Quijano, né? E um outro passo, talvez mais metodológico, né, que eu fiz, né, para também fazer essa exposição, né, é, enfatizar, né, também não só os grandes textos do Quijano, os textos mais conhecidos, ou os textos mais sistematizados, né, dele, mas também os textos, entre aspas, né, os textos menores, né, aqueles textos muitas vezes que são textos de ocasião, são prólogos para livros, são entrevistas que ele dá, são textos redigidos para jornais, né, que ali também você pode identificar, né, algo que nem sempre nesses textos mais sistematizados deixam claro, né? Então, eu acho que é importante casar os grandes textos com os pequenos textos, né? Acho que dá uma simbiose bastante interessante, né? Isso, de certa maneira, assim, mais também desse ponto de vista metodológico, tem certamente uma inspiração no Gramsci, né? O Gramsci, quando vai fazer um estudo um estudo dos intelectuais italianos, da história política dos intelectuais italianos, pegando o Benedetto Croce como objeto de estudo, né? Também há essa intenção metodológica do Gramsci, né? Quer dizer, de tentar costurar essa trajetória a partir de textos menores e de grandes textos, né? Digamos assim. Bom, e aí para de fato a gente iniciar, né? Tem algumas fases, né? Que a gente vai falar, né? E algumas e cada uma dessas fases tem, digamos que, imagens diferentes que o Quijano vai produzir sobre o Mariátegui, né? Primeiro de tudo, falar que o Mariátegui, né, é um pensador, né, intelectual peruano que vai nascer em 1894 e vai morrer em 1930, né? Ele morre muito novo, né? E vai deixar ali, né, uma produção muito grande, muito dispersa, né? E essa obra dele começa a ser reunida pelos familiares, né? Pelos filhos e pela viúva de Mariátegui, ali em meados da década de 50 e na década de 60 vão ser publicados ali, não tudo, né, mas uma boa parte dos livros de Mariátegui, né? Então, Mariátegui vai se tornando conhecido na América Latina mais a partir dos anos 60, podemos dizer assim, né? E isso, claro, por circunstâncias políticas também, né? Que, digamos que vão alavancar, né, essa difusão, como, por exemplo, a própria Revolução Cubana, a próprio movimento de lutas de camponeses na América Latina. Aqui a gente vai ter
as ligas camponesas, né? Mas no Peru você tem um personagem fundamental, né, na história política peruana, da luta pela terra, que é Hugo Blanco, né, que vai ser, se considera um mariateguista, né? Então você vai ter esse contexto também político, de agitação, de Revolução Cubana, de muitas editoras circulando, né, que propiciam, né, essa difusão maior, né, e são livros de bolsos, né, são livros pequenos, então são livros muito baratos, né, com muitas tiragens, né, então a circulação a circulação da obra mariateguiana vai se ganhando, né, proporções interessantes ali nas décadas de 60, 70, né? E assim, a primeira aparição do Mariátegui, né, com relação ao Quijano, primeiro assim, né, o Quijano ele nasce em 1930, quando Mariátegui morre. É uma pequena coincidência aí, né? E o Quijano, o Quijano, né, não nasceu em Lima, né? Ele nasceu num departamento, né? Que é como se referem, né, ali os estados, né? Do Peru, departamento de Ancash, né? Que é um pouco mais ao norte de Lima, né? E ele vai ter o primeiro contato com o Mariátegui, com um livro que é célebre, né, do Mariátegui, chamado Siete Ensaios de Interpretação de la Realidad Peruana. Esse livro é um livro traduzido aqui em português, né, tem 2 edições, né, tem uma edição de 1975, com o prefácio do Florestan Fernandes, e tem uma edição pela Expressão Popular e Claxo, uma nova versão, acho que com o prefácio do Rodrigo Montoya, que é um antropólogo peruano e que já vem algumas vezes como professor visitante na USP, né? Ele vai ler esse livro por meio do pai dele, né? Que o nome do pai do Quijano se chamava Marcial Quijano Veiga. O pai do Quijano era um professor, né? E de alguma maneira alguém ali bastante engajado, né, com as questões dos camponeses indígenas, né? Inclusive, um dado muito interessante é que a primeira escola, né, que o Quijano vai vai estar ali na escola, se educando, é uma escola bilíngue, né? Então é alguém que vai ter ali o quechua, né, e o castelhano, né, como duas línguas que se falava ali, né, dentro da escola, né? E o Quijano vai se formar, né, vai para Lima, né, mas vai militar, né, já é alguém ali, ali final da década de 40, né, alguém bastante engajado politicamente, né, com as lutas, né, que vão ali se formando ali dentro de Lima, né, principalmente, né. Você tem ali basicamente três para você ser de esquerda no Peru na década de 40 e 50, você tem 3 possibilidades, né? Que seria você ser do Partido Comunista peruano, você ser do Partido Obreiro, né, que seria o um partido mais anti-stalinista, né, trotskista, né, ou você ser filiado à APRA, né, a APRA ou o Partido Nacional Aprista, né, cujo líder é o Aya de la Torre, né, que é uma das figuras emblemáticas, não só do Peru, mas da América Latina, né, que é um partido mais de cunho nacionalista, né, e você vai ter essas 3 possibilidades, né, e o Quijano, ele primeiro flerta com o aprismo, depois vai romper, isso muito jovem, né, ele vai ser preso nessa época,
e ele já tem uma posição bastante anti-stalinista, né? Então ele pouco dialoga com o Partido Comunista peruano, e ele também tem um flerte, né? Um pequeno flerte com os trotskistas, né? Mas assim, ele não consegue se encaixar nenhum outro, né? Tem até um texto dele muito interessante, né? Que eu sempre menciono, né? Que se chama um texto que ele vai escrever em 1990, 1991, num jornal ali no Peru, chamado Trotsky entre parênteses. E aí, através desse texto, ele vai dizer um pouco, né, dessa relação, né, que ele teve, né, com os partidos, com as organizações trotskistas, stalinistas, né, e quais são as diferenças e possíveis afinidades que ele teria. Bom, o primeiro livro que o Quijano vai publicar é uma antologia de textos em 1956, né? Quer dizer, ele tem 25 anos, e é uma antologia de textos sobre o Mariátegui, né? E é muito interessante isso, né? Porque em 1956, quer dizer, um ano após ali no mesmo ano da revelação dos crimes do Stalin, é também no início da difusão dessas obras, da obra, entre aspas, das obras completas de Mariátegui através dos familiares, né? E também você está no meio dessas disputas políticas, né, na esquerda peruana, né, e com o início da crise do stalinismo, né? Então é interessante o surgimento desse livro, ele é importante por ser também um difusor, né? O Quijano não é só um intérprete, né? De Mariátegui, né? Ele é um difusor, e difundir a obra também é algo importante, é algo relevante, né? Sociologicamente, né? Então você tem essa primeira manifestação, assim, né? Quer dizer, alguém que organiza, né, alguns textos de Mariátegui, ele não vai fazer o prefácio, né? Quem vai fazer é um crítico literário chamado Manuel Scorza, que era alguém bastante ligado ao aprismo, né? Mas é interessante você olhar a publicação desse livro à luz de um jovem, né? De um jovem intelectual, né? De um jovem militante que está num processo formativo, né? Então é alguém que tem um diálogo muito forte com a tradição marxista, e isso é um elemento muito importante. Não é possível diminuir essa influência marxista, eu diria até durante toda a trajetória dele, né? Claro que essa influência ela vai se metaforzeando, né? Ela ganha sentidos muito diferentes, mas alguém que já está demarcando certas coisas, quer dizer, é alguém que não vai, através da sua experiência pessoal, política pessoal, vai ter atritos, né? Tanto com stalinistas, né? Quanto com trotskistas, né? E vai tentar, ainda que de maneira ali muito intuitiva na época, né? Mas a ideia é tentar ler Marx, né? Ler marxistas, né? E pensar o Peru, né? Que é um exercício muito difícil, né, de, entre aspas, tradução, né, no sentido ali gramsciano, né, do termo, né, como traduzir certos textos, né, certas colocações, né, e pensar o Peru, né, um país tão diferente, né, um país que não segue o ritmo da temporalidade europeia, digamos assim, né, ele vai seguir uma temporalidade não eurocêntrica, digamos assim, né? Bom, um segundo momento, né? A gente pula de 1956 e a gente vai até 1979, né? 1979 vai ter alguns
algumas publicações, alguns acontecimentos, e a gente já vai ter uma outra imagem do Mariátegui, né? Primeiro que vai ter uma publicação, né, dos Sete Ensaios, né, o livro que eu mencionei antes, pela Biblioteca Ayacucho, né, uma editora venezuelana, e essa é uma editora muito interessante, que durante a década de 70 tem um empreendimento editorial de largo alcance, publicando clássicos, né, do pensamento social latino-americano e brasileiro, né, ou clássicos do pensamento hispano-americano e brasileiro. E o Quijano vai ser convidado para escrever um prefácio do livro Sete Ensaios, né? E existia uma intenção também, né, da Biblioteca Ayacucho de se publicar. Vocês sabem que as editoras adoram números redondos, né? Então, fariam 50 anos, né, da publicação dos Sete Ensaios. Sete Ensaios foi publicado em 1928, então a ideia era sair em 78, 79, né, como um livro ali especial, né, como uma edição especial. E o Quijano vai ser convidado por um intelectual uruguaio que, de certa maneira, vai ser aquele que vai organizar, né, essas publicações nessa época, que é o Ángel Rama, inclusive com brasileiros, né, vai ser publicado Gilberto Freire, Machado de Assis, vai ter prefácio do Roberto Schwartz, vai ter o Antônio Cândido também vai estar nessa, digamos, comissão ali. Então, assim, ele vai também, o Ángel Rama vai se vincular aos brasileiros. Aí na UNB, eu na pesquisa de campo, né, eu fui aí para Brasília, né, e inclusive foi muito legal, e ali eu visitei, né, o arquivo do Darcy Ribeiro, né, e ali é muito interessante, né, porque o Darcy Ribeiro trocou muitas cartas com o Ángel Rama. Eu não tive acesso a possíveis cartas, correspondências do Quijano com o Ángel Rama, mas através das cartas do Darcy Ribeiro, você consegue ter uma noção do tamanho do empreendimento, da organização, né, de como foi feita a edição desses livros, né? Nesse sentido, ele vai escrever, então, um prefácio, e não é um prefácio grande, é um prefácio, a gente está falando de um prefácio de 100 páginas, né? Quer dizer, é quase que um livro dentro de um livro, né? E tanto é que esse prefácio vira um livro para uma editora mexicana em 1980, um pequeno livro, né, de introdução a Mariátegui, e em 1982 ele também vai ter uma edição peruana, né? E é muito interessante o contexto, né, desse livro, desse prefácio, né? Que, claro, né, existe ali o objetivo, né, de introduzir um autor, de introduzir a sua trajetória, né, mas nem nas introduções, né, você não deixa de ter intenções, né, em relação a demarcar, né, uma certa leitura, uma certa ênfase, né, e é muito interessante que você tem vamos dizer assim, o campo dos estudos mariateguianos entre 78 e 80 está agitado. Primeiro está agitado por conta de novas produções que estão surgindo, né, novas gerações de intelectuais que estão se dedicando ao pensamento, à trajetória de Mariátegui. E você tem a questão dos 50 anos da publicação dos Sete Ensaios, e em 1980 os 50 anos da morte de Mariátegui, né? E isso faz com que se crie uma série de eventos importantes, né, de divulgação de livros e tal, e de certa maneira você o Quijano, né, quer dizer, esse prefácio, o livro do Quijano está nesse contexto.
Mas mais do que isso, mais desse contexto, digamos, editorial, né, e dos estudos mariateguianos, né, você tem um contexto político que ele é um condicionante essencial, né? Primeiro que na década de 70, o Quijano é alguém que funda uma revista, né, ele funda uma revista chamada Sociedade e Política, é uma revista, ele vai ser diretor dessa revista, né, editor-chefe dessa revista. Essa revista vai durar 11 anos, né, ela se inicia em 1972 e ela, entre aspas, morre em 1983. Essa é uma revista extremamente engajada, né, extremamente engajada, né, tanto é que, através dessa revista, e liderada pelo Quijano, mas por um grupo de intelectuais ali, como, enfim, Rodrigo Montoya, Júlio Kotler, né, que são intelectuais, sociólogos, antropólogos, né, que estão também produzindo, né, muitas questões ali sobre capitalismo no Peru, etc. Ele vai se juntar a um movimento chamado Movimento Revolucionário Socialista, né? Esse movimento é fruto de um movimento por moradia em Lima, que o Quijano vai se engajar de uma maneira muito forte, né? Que é a La Comunidad Urbana Autogestionária de Villa El Salvador, né? Essa que a gente chama ela de Quaves, né? Quer dizer, esse movimento, vamos contemporaneizar, esse movimento do sem-teto, né? Ele vai ter uma importância política muito grande, não só do ponto de vista para a esquerda peruana, mas principalmente para o Quijano e membros dessa revista. Quer dizer, eles vão se juntar, né? É um movimento que vai ser disputado por várias organizações políticas da esquerda peruana, e é muito interessante, né, que são textos, intervenções, né, leituras de conjunturas ali na década de 70, que o Quijano vai fazer algumas formulações muito interessantes, né? Quer dizer, o socialismo do Quijano, né, nesta época, significa, né, socialização do poder, né? Então, quando o Quijano está pensando em socialismo, ele está pensando nesse sentido, né? Em autogoverno comunal. Então, tem um sentido até, digamos assim, tem até esse socialismo dele tem uma sensibilidade libertária, pelo menos nessa época, né? E essa compreensão, essa intenção, né, essa opção política do Quijano de alguma maneira, uma resposta a diversas organizações ali da esquerda peruana. Então, de certa maneira, é uma contraposição aos nacionalistas apristas, de certa maneira, é uma contraposição aos adeptos da democracia burguesa, aos stalinistas, aos trotskistas, aos maoístas. Então, você tem uma disputa ali muito intensa, né? E que, através desse grupo e através da relação com a Quaves, né, você vai ter esse horizonte. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você lê esse prefácio, né, em determinado momento, ele vai entrar nesse debate, né, defendendo esse seu Mariátegui, esse seu Mariátegui socialista, a partir de uma socialização do poder. Então, ele sabe que tanto apristas, quanto stalinistas, trotskistas, maoístas, até democráticos burgueses reivindicam Mariátegui. Então, existe uma luta ali de sangue, né? Qual que é, entre aspas, o verdadeiro Mariátegui, né? Nessa disputa política intensa, né? Então, nesse sentido, o livro ele deve ser o texto, né?
e ele tem que ser contextualizado nesse ambiente, né? Então, você tem, nesse sentido, um Mariátegui mais vermelho, né? Quer dizer, mais vermelho, é socialista, mas com essa sensibilidade libertária, e de alguma maneira é isso, né? O Quijano, através do Mariátegui, através da divulgação de Mariátegui, dando uma resposta para grupos, né, organizações políticas, né? Bom, essa seria, então, a segunda e uma importante imagem, né, de Mariátegui na trajetória do Quijano. Bom, aí a gente começa a entrar num terceiro momento, né, que a gente pode dizer assim, né, e aí o terceiro e o quarto momento eles estão mais próximos, né, ao meu ver. Primeiro que os anos 80, né, então, o Quijano, quer dizer, todo esse empreendimento, tanto editorial quanto político, talvez a década de 70 seja a época da trajetória do Quijano em que esse engajamento político, esse engajamento público, ele foi visceral, né? O Quijano sempre vai ser alguém muito engajado, mas ali você vai aquela coisa, você dedica todo aquele suor, né, aquele empreendimento político. E essa aposta, né, você vai ter a Assembleia Constituinte em 1979, você vai ter uma campanha eleitoral em 1980, você vai ter a candidatura de Hugo Blanco, né, que o Quijano vai se engajar nessa candidatura, né? Ela vai propiciar uma derrota política muito grande. Quer dizer, vai existir nessa tentativa de aliança entre as esquerdas, né? E, de certa maneira, ali, o prefácio e livro sobre o Mariátegui já assinalava essa difícil, né, aliança entre as esquerdas, a chamada frente ampla, né? E, de certa maneira, isso vai suscitar divisões e desintegração, né, da esquerda e, enfim, a perca das eleições, né? E, de certa maneira, o fim da revista, né, simboliza um pouco essa derrota política do Quijano e de uma certa geração ali, né? Porque não foi só o Quijano que perdeu e não foi só a revista, foi toda a esquerda peruana, né? Essa derrota, né, faz com que o Quijano, nos próximos anos, comece a repensar algumas questões, né? Algumas questões assim de amplo alcance, né? Tanto do ponto de vista de uma realidade social e política, né, que está a nível local, continental e mundial, que está se transformando, mas também na produção do conhecimento, né, na forma de produzir conhecimento, né, que são duas coisas que a sociologia se interessa. A sociologia se interessa pela realidade social e a sociologia se interessa também pela produção do conhecimento. Que tipo de produção de conhecimento? Isso, de certa maneira, é algo que está ocorrendo nas ciências sociais em nível mundial. Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas, enfim, nós temos, então, nesse âmbito mais amplo, um declínio da esquerda política, e você está nesse contexto, né, de um declínio da esquerda política e um declínio do marxismo intelectual, né? A gente está falando dos anos 80, né? A gente está às vésperas da queda do Muro de Berlim, né? E o Quijano, ele começa nesse contexto, e isso também é algo importante, é algo que a minha intenção é me aprofundar nisso, né? Na pesquisa que eu estou agora, ele começa dá para caracterizar uma presença muito forte do Quijano. O Quijano começa a circular mais, né? Então, o Quijano vai para o Brasil em 1993, 1994, né? Ele chega a ser professor do Institutos Avançados, ele passa a frequentar
instituições nos Estados Unidos, na Europa, no Caribe, né? E isso tem um efeito, né? Esses espaços, né? Que ele passa a circular, né? Estão fazendo debates, e isso vai ter efeitos no seu pensamento, né? Na sua trajetória, né? Eu colocaria aqui nesse contexto dois textos, né, que é possível olhar esse movimento, uma outra imagem de Mariátegui. Um texto menos conhecido, talvez, é de 1986, chamado La Tensión del Pensamento Latino-Americano, e um texto de 1991, que é uma antologia, né? Ele vai organizar uma antologia de textos básicos de Mariátegui, e ele vai escrever um prólogo, né? E tanto nesse prólogo quanto nesse pequeno texto de 1986 é possível ver o Mariátegui, digamos assim, menos vermelho, lá de 1979, né? Então, ele passa a enfatizar muito essa questão da forma de conhecimento, e isso implica que ele comece a construir, não que isso não possa ter antes da trajetória dele, né? Mas uma crítica ao eurocentrismo muito forte, e, sobretudo, uma crítica a uma dicotomia, né, que ele vai ali falar de logos e mitos, né? Então, ele vai dizer que isso é uma dicotomia que vem lá do Descartes, né, de separar corpo e alma, né? Olha como tem uma ênfase, né, na dimensão filosófica e epistemológica muito grande, assim, né? E ele vai dizer que, de certa maneira, o Mariátegui, no seu contexto muito ali limitado, né, mas que o Mariátegui teve algumas intuições em relação a quebrar isso, né, a fazer essa crítica ao eurocentrismo, a tentar transcender essa dicotomia de razão e emoção, logos e mito, né? Existe também uma outra dimensão nesse contexto, que é um reencontro com a literatura latino-americana, né? A literatura latino-americana é algo muito forte, assim, embora ela não apareça tanto no Quijano, mas, por exemplo, ali na década de 50, quando ele organiza a antologia sobre Mariátegui, ele também vai organizar uma outra antologia, né? Uma antologia de textos literários, né? Então, é alguém que vai, de certa maneira, sacar que a literatura latino-americana, e a gente está falando aí de Gabriel Garcia Marques, Juan Rulfo, José María Arguedas, né, que foi um escritor peruano, com quem, inclusive, o Quijano teve uma relação de amizade, né, muito grande. São pensadores, né, que o Quijano vai, em um determinado momento, dizer, né, que eles foram mais longe que os sociólogos, né? Mais longe, em qual sentido? No sentido de desvendar as nossas particularidades, né? De desvendar quem nós somos, né? Acho que essa é uma pergunta que o Quijano passa a fazer, assim, quem nós somos enquanto latino-americanos, né? Essa é uma dimensão interessante. E também, na época, quando eu fiz o meu meia-culpa, né? A gente sempre, quando publica os textos, a gente tem nossos pecados, né? E, na época, eu não tinha informação que ele também tinha a leitura do Guimarães Rosa, por exemplo, né? É alguém que ele vai ler, né? Existe uma relação, toda uma relação com o Quijano e o Brasil, né? A gente depois pode falar mais sobre isso, né? Mas, enfim, em suma, nesses textos, né, você vai ter uma hipótese do Quijano, né? Qual é essa hipótese? Né? A hipótese é que Mariátegui, né, elabora
de maneira inconsciente, mais ou menos inconsciente, uma perspectiva cognitiva capaz de produzir um conhecimento diverso, né? Diverso daquele que resulta da racionalidade instrumental ocidental, né? E aí a gente começa a entrar num momento em que essa racionalidade instrumental ocidental, uma dessas, além da liberal, né, o Quijano vai falar assim, o materialismo histórico também faz parte dessa racionalidade instrumental ocidental. Mas quando ele fala materialismo histórico, eu não gosto muito desse termo que ele usa, porque parece muito generalizado. É como se ele dissesse que no final das contas é isso, é como se ele dissesse que toda a tradição marxista é isso, mas não é isso, não é essa. Ele explica em textos posteriores, ele tenta fazer uma definição precisa, né? Que basicamente o que ele está chamando de materialismo históricos é uma espécie de vulgarização do marxismo, ou que muitos marxistas chamam de marxismo vulgar. Seria aquele marxismo evolucionista, positivista, mecanicista, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses termos, porque ainda mais para leituras apressadas antimarxistas, isso aí é uma mão na roda para pegar e jogar isso ali no ventilador e falar assim, não, mas o cara ali falava que o marxismo é eurocêntrico e a coisa não é bem assim, né? Quer dizer, existem marxismos no plural, né? E certamente o marxismo hegemônico, né, teve esses traços ali mecanicista, evolucionistas e etc, né? E no sentido, e é esse sentido que o Quijano está colocando. E aí, para gente ir terminando, né? Que vocês já devem estar começando a ficar cansados, né? Você tem talvez um último momento que a gente poderia dizer que são o centenário de Mariátegui em 1994, né? Quer dizer, ali, né? São feitos muitos eventos, né? Colóquios, etc. Em 1989 a 1999 é criada uma revista chamada Anuário Mariateguiano, e o Quijano passa a ser editor dessa revista a partir de 91, 92, né? Então, é alguém que também, nessa revista, nesses 10 anos de revista, é possível acompanhar muito bem, não só novas informações, novos documentos, novos textos de Mariátegui que vão aparecendo, né, e pesquisadores vão colocando, vão publicando, como a própria produção, né, de pessoas não só do Peru, né, mas a gente está falando já de um autor que é estudado em várias partes do mundo e é publicado em várias partes do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, os 7 ensaios, ele tem edição na China, tem edição no Japão, tem edição na Hungria, na Alemanha, na Grécia, na Alemanha, na França, na maioria dos países aqui da América Latina, né? Então, é um livro muito difundido, assim, né? Nesse centenário, o Quijano vai produzir vários textos, trabalhos, prólogos, né? E é muito interessante, né? Que ele passa a enfatizar muito, não a questão do marxismo do Mariátegui, mas ele passa a enfatizar muito a autonomia intelectual do Mariátegui, né? A autonomia intelectual do Mariátegui. E ele também passa a ressaltar mais, isso estava presente em 79, mas fica mais forte um rompimento que o Mariátegui vai ter com a Internacional Comunista, né? Que é uma história que a gente pode conversar mais para frente, né? E ele vai dizer, né? Saiu um dossiê de Mariátegui na revista Crítica Marxista, e tem um texto ali publicado
traduzido e publicado do Quijano, né, que se chama O Marxismo de Mariátegui, uma proposta de racionalidade alternativa, né? Então, é muito interessante que nas entrevistas ele chega a dizer assim: será que só dizer o marxismo de Mariátegui é suficiente, né? E é interessante porque quando ele fala que o marxismo é uma racionalidade alternativa, né? E ele vai dizer ele está dizendo que a racionalidade alternativa é uma espécie de descolonização epistemológica, e nesse texto, por exemplo, ele deixa muito claro que o início, né, quer dizer, o primeiro autor a ter uma racionalidade alternativa seria Marx, né? Com todos os problemas que podem ter ali Marx, mas Marx seria. Então ele é muito enfático nesse texto de 94, assim, né? Bom, existem ainda outros textos, né? Em 2007, na verdade, ele vai fazer da edição de Ayacucho, ele vai fazer o prefácio do prefácio do livro Sete Ensaios. E ali ele atualiza muito a produção sobre Mariátegui, porque isso até porque o fato dele ter sido editor do Anuário Mariáteguiano possibilitou com que ele tivesse se atualizasse, né, em várias produções dos anos 90 e dos anos 2000, né? Então é isso. A gente tem então, para concluir, 4 momentos, né, contando com esse prefácio, né, de 2017, né? Acho que esses seriam principais momentos, né? Todos esses momentos você tem um papel de difusor da obra do Mariátegui muito grande, né? Então, você primeiro uma coletânea, depois é um prefácio, né? Depois, em 91, né, é um prólogo de uma antologia, né? Então, está sempre na intenção também de difundir o pensamento de Mariátegui, e acho que eu cito ali num textinho, né, que eu escrevi, né, que ele é muito interessante. Tem um historiador, né, o Alberto Flores Galindo, né, ele fala, né, que o Mariátegui utilizou Marx no sentido mais egoísta da palavra, né? Quer dizer, o empregou como um instrumento sem nunca temer a heresia ou infringir alguma regra. Nossa, acho até uma afirmação goldmaniana, assim, do Alberto Flores Galindo, né? E, de certa maneira, o Quijano faz algo muito semelhante ao Mariátegui, né? Quer dizer, o egoísmo, né, ali não é no mau sentido aí, né? É o sentido que são as operações que a gente faz mesmo, né? De apropriação dos pensadores, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o Mariátegui é alguém que inspira muito Quijano, e é possível, através dessa relação de Mariátegui e Quijano, perceber, né, essas metamorfoses da trajetória e do pensamento do Quijano, mas eu acho que para descobrir outras facetas, né, desse pensador, né, de Quijano, é preciso ir também além dessa influência de Mariátegui, né? Então é isso. Espero que, enfim, vocês não tenham cansado tanto, né? Peço aí desculpa aí, peço desculpa e agradeço pela paciência aí de vocês, e aí a gente pode conversar um pouco. Obrigado. Tá ótimo, Deni. Brigadão. Excelente palestra, uma aula para a gente. Eu vou já abrir aqui para as perguntas, para a gente não perder tempo. Alessandra. Bom dia, professor. Então, eu li o seu texto, né? Assim, eu apresentei, inclusive, antes aqui de você chegar. Muito bom o texto, gostei demais. E algumas dúvidas que eu fiquei. Uma delas era justamente sobre essa questão da visão egoísta, né? Assim, eu até agora assim, não consegui compreender exatamente assim, o que ele quis dizer. Mas mais importante que isso, assim, são dois aspectos, assim, né? Um primeiro tem uma hora no texto em que você faz uma citação do Quijano
em que ele fala justamente da contraposição do logos vezes mito, ciência vezes fé, tarará, razão e emoção, e ele coloca assim, trata-se de admitir a cultura ocidental como dominante, quer dizer, o Quijano falando, né? Sob a condição de que nela possam caber todas as possibilidades de expressão e criação do que não era ocidental. E aí, assim, foram várias coisas que me veio à cabeça, justamente em razão do fato de que há um momento também do texto em que você me refere que o Quijano falava, fazia esse questionamento com relação à posição do Mariátegui sobre o conceito de raça, né? Em que, em alguns momentos, ele dizia que as raças, que ele não aceitava o conceito de etnia, e que ele dizia do problema indígena como questão nacional, que falava da possível inferioridade da cultura indígena, né? Assim, em alguns momentos, né? O que, assim, da leitura dos 7 ensaios, do primeiro texto, assim, me parece quase que o contrário, assim, uma exaltação da coisa comunitária, embora fale que os indígenas abriram mão, às vezes, da próprio crescimento individual em nome da cultura comunitária, né? E aí, assim, eu não consegui reconhecer exatamente no texto do Mariátegui esse preconceito, né? Assim, esse racialismo, assim. E eu, que sou uma fã do Quijano, né? Assim, quando ele fala, então, dessa coisa de tratar a cultura ocidental de qualquer forma como dominante, né? Eu não consegui compreender se ele dizia dominante no sentido só de que ela está dominando o espaço ou de que ela realmente teria esse estágio mais avançado, né? Assim, porque, né, não sei, no ponto que a gente está hoje, realmente eu não sei se a nossa racionalidade é melhor do que a que acontecia antes. E aí me veio de novo a questão complementar, é que o tempo todo, né, me parece que há uma contraposição, assim, né, de que na América Latina há muito valor para as questões religiosas, míticas, né, inclusive tem a parte que ele fala que o socialismo, citando o Mariátegui, que o socialismo poderia funcionar, a luta de classes, mais por causa do mito revolucionário do socialismo, né, do que realmente do materialismo histórico, nessa necessidade de superação. E aí me veio assim que, por exemplo, há pouco tempo atrás estava a Fravê Saad estava fazendo lá pesquisa lá na França, lá no Bocage, e reconhecendo a existência de bruxaria na França até aqui agora, né? Quer dizer, esse mito de que nós, da América Latina, somos absolutamente religiosos, ou sei lá, ou como é que chama? Cheio de superstições e parará, mas que na Europa não, na Europa a coisa é bem científica, né? O conhecimento válido é só aquele conhecimento formal da academia, né? E que isso nos distanciaria e que por isso nós teríamos que fazer um outro tipo de racionalidade, né? Que seria o que é o foco lá do seu texto, que é da racionalidade alternativa. Eu não consigo ainda assim ficar bem claro na minha cabeça qual realmente que é a nossa grande diferença aqui na América Latina para a Europa, né? Assim, embora, claro, que eu sei que assim, as pessoas buscam mais ou tentam ter muito mais na Europa esse distanciamento religioso e tal, mas eu não acho que seja exatamente assim tão, né? Enfim, eram essas considerações que eu queria te ouvir um pouco. Ótimo. Ô, Denis, você prefere que a gente faça um bloquinho de perguntas? Você que sabe. Por mim, tanto faz. Pode ser. A gente tem adotado assim, eu acho que pode até te ajudar. Você vai pensando na resposta. Vamos ver se tem mais alguém que queira fazer. Se não, passamos a palavra para você. A Bruna Letícia. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Dani. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela palestra, gostei bastante. Espera aí, só eu pedir que não seja mais rápido. Já, meu pai vai estar falando. Ai, pronto, jogo remoto. Mas, enfim, a questão que eu fiquei com essa questão mesmo do Mariátegui, nessa perspectiva dele, né?
eu particularmente fico muito incomodada com essas tentativas de ver uma tentativa de colocar o feudalismo aqui na América, e, enfim, não, claro que não é uma posição só minha, né? É uma posição já há muito tempo refutada aqui no Brasil, e aí essa também tem muito conhecimento, né? Tem mais familiaridade com o Brasil em si. Então, era nesse sentido, né? O que eu gostaria de perguntar é se nessa tradição da América Latina, com exceção do Brasil, se deu uma continuidade de analisar a conquista da América a partir dessa perspectiva de uma oportunidade isso, né? Na apresentação eu tive uma tendência de achar que teve uma mudança por aquele momento que você pontuou que o Quijano tinha essa posição de ver o Peru, que o Peru não segue uma temporalidade europeia, né? Então aí eu já tendi a perceber que teve uma revisão desse posicionamento, mas enfim, era essa questão, né, que eu fiquei. Bruna, cortou um pouquinho sua fala. Ai, foi? Nossa, meu Deus. Tá, eu Eu vou... peguei algumas coisas. Eu imaginei que estava cortando, porque o vídeo que também está travando. Eu vou Bruno, só, então... tá cortando, não consigo me entender. Você não quer escrever aqui no chat, e aí eu compartilho, acho que o Dani não tem acesso ao chat, mas eu compartilho com ele pelo WhatsApp. Sintetiza a sua pergunta. O que você acha? Agora, não sei se ela está ouvindo a gente. São os problemas do remoto. Vamos ver se quando ela retornar, a gente... Mais alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Oi, professor. Aline, tudo bem? Obrigada, Dene, pela apresentação, muito bacana. Eu queria uma coisa bem prática, que eu devo ter viajado aqui. O nome dessa publicação de 88, que você falou que tem esse prefácio que de 100 páginas, que virou até um livro. Eu perdi o nome, enfim, que recuperou obras dele, republicou, mas com esse prefácio. Fiquei interessada em ler esse prefácio. E eu queria que você falasse um pouco mais, que eu acho que tem relação com uma das colocações da Alessandra, desse trabalho do Quijano com a literatura, né, com a parte da antologia literária e da recuperação né, desses escritores do realismo fantástico e tal, que talvez até um outro olhar para a gente mesmo absorver essas obras, né? São autores, por exemplo, que eu particularmente gosto, e às vezes a gente não olha com todo esse olhar aí histórico que a gente deveria olhar. Achei super bacana. Era isso. Ótimo. Uma das questões que eu ia fazer, que eu deixei aqui guardada, era sobre isso, né? Essa relação que eu também não tinha conhecimento, foi pelo texto do Denis, que essa relação do Quijano em particular, o Mariátegui que aparece nos Sete Ensaios, mas essa relação mais estreita com os autores do realismo fantástico. Eu não sabia, por exemplo, que o Manuel Scorza tinha escrito o prefácio do primeiro livro, de 56, que é um autor do realismo fantástico interessantíssimo, indigenista, escreveu os 7 livros, né, da Guerra Camponesa. É menos conhecido dentre, né, os mais famosos, mas me parece que é um autor super atuante ali, né? Se você puder falar um pouco, não só essa questão também de uma perspectiva não eurocêntrica sobre a realidade latino-americana, mas também esse do ponto de vista político, né? Como que o movimento indigenista marca o Peru, marca a Bolívia até hoje. Eu acho que traz uma cosmologia, né, para pensar a realidade que é diferente da racionalidade europeia, vamos colocar assim.
E é uma coisa pouco discutida no pensamento brasileiro, né? A gente tem menos incorporação, mas isso é muito mais recente, na verdade, mas na tradição, ao longo do século XX, praticamente não aparece, né? Isso. Mas, enfim, eu acho que já temos um conjunto de questões aí muito bacanas. Tá, bom, primeiro, obrigado pelas questões, assim, são questões boas, né, difíceis, né, vamos ver aí como é que eu vou me sair. Bom, com relação às colocações da Alexandra, né, que eu gostei muito, são dúvidas e questões, né, muito pertinentes, que eu acho que eu também, muitas eu compartilho com você também. Acho que primeiro esse negócio do egoísmo, né, eu acho que é mais mais na ideia de dizer que quando a gente lê um texto, lê um autor, a gente está lendo com uma determinada intenção e numa determinada circunstância, né? E isso tem ali efeitos na sua compreensão, né? Naquilo que você quer se apropriar. Eu acho que ninguém está isento disso, né? Claro, aí se você quer, de repente, não sei, fazer uma pesquisa sobre um autor, sobre uma autora, e você quer ali precisar ali, né, inclusive revelar essas intenções, né, de leituras e tal, aí, enfim, tem procedimentos, digamos assim, para isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, acho que tem uma comparação muito interessante entre o Mariátegui e o Lukács, né? Quer dizer, são dois autores marxistas, certo? Mas, né, um ali vai ler ali o Marx, né, de uma maneira muito ali rigorosa, né, e vai ali produzir ali, né, gostemos ou não, né, ele ali vai produzir ali obras e obras ali, ontologia do ser social e etc. O Mariátegui não é um marxista nesse sentido, né? Ele não vai fazer uma leitura rigorosa de Marx, né? Vai se ater ali aos textos, né? Não há isso em Mariátegui, assim, né? Não há uma quantidade expressiva de citações de Marx, né? Quer dizer, é alguém que vai ter contato, né, com algumas obras de Marx, e vai tentar muito mais assim, a cabeça dele é muito mais assim como traduzir do que ser um, sei lá, um marxiano, assim, quer dizer, um estudioso de Marx, né? Mas mais assim, como que eu posso traduzir essas questões que são questões teóricas, políticas, epistemológicas, que, se a gente quiser, para olhar enfim, a especificidade do Peru, né? Um país ali da década de 20, com uma formação operária muito incipiente, com uma ditadura. É sempre muito interessante, né? Destacar isso, né? Que o Mariátegui, parte da produção do Mariátegui é feita num contexto de ditadura, né? No país, né? E é mais, acho que nesse sentido, assim, né? E eu acho que isso dá para a gente pensar não só nessa relação, mas da relação mesmo com a gente, com o texto, com uma autora, com um autor. Isso acontece. Não é por acaso que existem tantas disputas em torno de autores e autoras, né? Não é por acaso, né? Porque cada um vai ler com uma intenção em circunstâncias, né? Em circunstâncias muito particulares, né? Então é nesse sentido, assim, né, do egoísta, né, que o Flores Galindo fala, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. O segundo da cultura social, cultura ocidental dominante,
é no sentido de, enfim, uma cultura ocidental dominante enquanto hegemonia mesmo, assim, né? E que isso, que de certa maneira precisa ser ali quebrada, não negada, né? Mas isso precisa ter questionamentos, né? Para que você possa colocar essa cultura não ocidental na produção de conhecimento científico também, né? Então, é mais nesse sentido. Bom, e a questão que você coloca, né, do logos, mito e tal, eu achei bem, bem interessante, né? Que, sabe que, no fundo, eu também tenho essa questão, assim, né? E, enfim, acho que não sei se eu vou conseguir dar uma resposta que vá te contemplar, mas acho que tem a questão da América Latina, ela perpassa muito pela questão indígena, né, e pela questão negra, né, e as tradições políticas e culturais, orais, ou as tradições religiosas dessas duas instâncias ali, né? Os indígenas e os negros. E algo que não existe na Europa, né? Então, isso demarca, né, uma diferença muito significativa. É que, claro, aí a gente entra aquilo que você colocou, que eu acho super correto. Qual que é a... Então, assim, tá, aqui é religioso, ali é razão, né? Mas, poxa, tem novas pesquisas, né? Ou já tem há algum tempo pesquisas que colocam uma religiosidade muito acentuada também na Europa. Mas não é uma religiosidade como dessas classes ali na América Latina, né? Podemos dizer assim, né? Os indígenas e os negros, né? Então, acho que tem acaba tendo, se você quer pensar de fato a cultura latino-americana, é quase que impossível, ou uma cultura latino-americana autêntica, né? É quase que impossível que você não dialogue com essas tradições, que elas não são só religiosas, né? É isso, né? O que é o mito, né? O que é essa dimensão religiosa, essa dimensão... acho que é toda uma construção, é dizer que isso também é uma forma de racionalidade, né? É dizer, no final das contas, eu acho que ele está tentando dizer isso, né? Que essas produções, essa produção de conhecimento, né, vindo principalmente, né, dos movimentos indígenas, né, do movimento negro, né, as suas tradições, costumes, elas também é uma produção de conhecimento. Ela também é uma racionalidade, mas é uma racionalidade diferente, porque a racionalidade ocidental, ela se incrustou como um paradigma para as ciências sociais, né? Se incrustou como um paradigma para as ciências sociais desde o nascimento, né? Quer dizer, a sociologia nasce aonde? Nasce na Europa no século XIX. Ainda que tenha antecedentes e tal, mas o repertório começa ali, né? Então, e ali se vai estabelecendo, né? O que é racional, o que é científico, o que não é, né? E ali no século XIX, basicamente foi, América Latina, tal. Quer dizer, os países não europeus não são racionais, né? Quem são racionais, quem são, entre aspas, os iluminados, né? Somos nós europeus da Europa Ocidental, né? Nem da Europa, de outra Europa, né? Então, enfim, nesse sentido, mas eu acho que é uma questão que não é fácil, assim, né? Que ela está sujeita a controvérsias, assim. E, assim, no caso, pensando aqui, né? Tentando pensar aqui no Mariátegui, né? O Mariátegui, ele tenta, né? Casar, né? De alguma maneira,
esse materialismo, né, terreno, né, a partir, né, de Marx, do marxismo, com essa dimensão espiritual, né? Ele tenta fazer isso, quer dizer, com essa dimensão subjetiva. E eu acho que isso é uma reação de uma geração de marxistas que, por mais que não se conhecessem, né, que aí eu tô falando de Mariátegui, no Peru, de Gramsci, na Itália, de Walter Benjamin, na Alemanha, de Ernest Bloch, é uma reação de uma geração de intelectuais marxistas que estão ali isolados, ou enfim, no pós-guerra, muito traumatizado com esse marxismo positivista da Segunda Internacional, né, esse marxismo muito matematizante, né, e eles vão reagir, né, tanto é que eu acho que todos eles vão ler o Sorel, né, que é um autor muito controverso na história do marxismo, né, porque é um cara que ali, né, um pouco confuso, né, ao mesmo tempo que ele apoiou a Revolução Russa em 1917, ele também apoia meio que o fascismo ali na Itália, né, então é um cara meio confuso, mas que vai colocar muito essa dimensão da subjetividade como também um motor da história, né, e não só as leis objetivas da história. Então, acho que quando ele traz essa dimensão espiritual, né, essa dimensão subjetiva, esse voluntarismo, né, às vezes a gente pode até questionar, criticar se esse voluntarismo nesses autores que eu citei, se eles são excessivos ou não. Isso pode ser debatido, né? Mas eu acho que está um pouco nesse contexto, assim, como quando você está reagindo a alguma coisa, você sempre exagera um pouquinho, né? Porque é uma reação, né, que você está fazendo, e é um pouco nesse sentido, assim, né, que ele vai agregando. E, claro, existe uma dimensão ali pessoal dele de ser alguém religioso, né? O Mariátegui era alguém religioso, né? E alguém que vai cultivar isso até o final da vida dele, né? Com todas as metamorfoses que o Mariátegui também vai ter, mas ele vai cultivar essa dimensão da fé, né, muito forte, né? Tanto que o Michel Lovy, né, que o Ricardo conhece bem, né, quando vai falar do Goldman, né, enfatiza muito essa questão, né, da aposta, da profissão de fé, né, e, de certa maneira, esses autores, e não é por acaso que esses autores, o Michel Lovy agrega muito, né, na sua obra, esses autores, eles são muito... É como se eles tivessem essa dimensão, né? Essa dimensão de que as leis objetivas da história, essa racionalidade instrumental, ela não basta, né? E para eles, para essa geração, a Primeira Guerra, ela foi assim um exemplo mais evidente de que a razão ocidental, né? Claro que eu estou colocando os termos mais de hoje, né? Mais contemporâneos, mas que essa razão ocidental tinha muitos limites, né? Porque levou a Primeira Guerra Mundial. Bom, eu não sei. Você me mandou a mensagem da Bruna? Tá, eu não vi aqui. Mandei. Tá. Vou ler aqui, né? A questão era se nas análises sobre a conquista da América no Peru continuaram com essa linha analítica do Mariátegui de observar uma tentativa de continuação do feudalismo em terras americanas. Bom, legal a pergunta, Bruna. Também a pergunta interessante, assim, né? Porque o Mariátegui, ele trabalha com essa noção de feudalismo. Ele trabalha com essa noção de feudalismo. Me parece que a maneira como ele vai operacionalizar essa noção de feudalismo, porque, assim, o Mariátegui é da década de 20, ele está dialogando com o vocabulário do tempo dele, né? Esse é um vocabulário que estava, digamos assim, na boca do povo, ali dos marxistas, dos militantes, né?
na América Latina, né, era algo muito forte, muito presente. Ao meu ver, ele trabalha com esse termo em vários momentos, mas me parece que esse termo está mais flexível para o Mariátegui. É claro que você pode ver momentos assim muito diferentes ali, como que ele vai empregando, né? E uma outra coisa, né? Nos 7 ensaios, é interessante que em um determinado momento ele vai dizer de modos de produção simultâneos, né? Isso é muito interessante, né? Porque, de certa maneira, ele está quebrando essa cronologia linear, etc. O próprio Marx vai fazer isso também. Quer dizer, se você tem textos do Marx que ele coloca isso de uma maneira muito ali cartesiana, ali, ó, é assim, assim, assado, né? Primeiro ali o modo de produção asiático, feudalismo, né? Depois o Marx vai revendo isso, assim, né? E é muito claro, né, que ele vai revendo essas questões, né? Eu acho que tem tido, né, produções muito interessantes, né, que estão acessando, né, materiais que até pouco tempo eram inéditos do Marx, né, e que revelam, né, principalmente nesses, entre aspas, textos menores, né, quer dizer, as anotações que ele fazia, fichamentos, né, alguém ali que está revendo, né, as suas próprias concepções, né, se tem alguém que não tinha problema com isso era o Marx, né, o Marx ele era muito crítico com si mesmo, né, até por isso que ele não publicava tanto quanto ele desejava, né? Muita coisa ficava ali na gaveta, né? Ou ele não conseguia terminar por uma exigência que ele tinha, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um tema interessante para ser estudado dentro do Mariátegui, né? Essa questão, como que ele operacionaliza essa noção de feudalismo, né? Que o Florestan Fernandes vai dizer, né, que no prefácio, né, de 75 que ele fala, né, Mariátegui é maravilhoso e tal, né, mas, né, ele é alguém, né, que usou um vocabulário da época, e esse é um vocabulário que atualmente ele não faz mais sentido, né, para dizer o mínimo, né, não faz sentido nenhum a gente falar de feudalismo na América Latina, né? Isso hoje em dia isso é uma coisa muito clara, mas, enfim, é preciso sempre fazer essa contextualização e ver que muitas vezes ele não está usando no sentido de outros marxistas e militantes ali da época dele. Assim, eu acho que é mais matizado, é mais dialético, é mais flexível, né? Como ele vai utilizando ali, em especial nos 7 ensaios, né? Bom, e aí para também agradecer, né, a pergunta da Aline, né, e meio que do Ricardo também, né, que entra nessa questão da literatura, é muito interessante, né, porque, bom, primeiro assim, essa influência pode ser até do Quijano, pode ser até uma influência do próprio Mariátegui, porque se vocês pegam ali os 7 ensaios, o maior ensaio é sobre literatura, né? E eu, particularmente, é um ensaio que eu mais gosto, né? É um ensaio que eu mais gosto. Eu acho que ali tem tanta coisa ali para a gente pensar. E o Mariátegui foi alguém que, durante a trajetória dele, ele sempre esteve resenhando livros de literatura, né? E, assim, literatura peruana, literatura hispano-americana, literatura russa, literatura alemã, né? Tudo que saía, ele escrevia, né? Uma nota que seja, né? Algum comentário, né? E o Mariátegui tentou se aventurar na literatura, né? Que não deu tempo, né? Mas ele tentou escrever um romance. Talvez ele achasse até, a gente nunca vai saber, que escrever um romance, né? Uma novela, né? Que eles dizem, seria mais interessante do que produzir um livro como Os 7 Ensaios, né? Quer dizer, no sentido de tentar desvendar aí as nossas peculiaridades, a nossa identidade, né?
e etc., né? Então acho que a influência já passa muito do Mariátegui. E eu acho que desses autores, acho que tem dois em especial, né, da literatura, que é o José Maria Arguedas, né? Porque, enfim, ele era um peruano, ele também ele também era um mariateguista, quer dizer, o Arguedas é alguém também que vai ler muito uma revista que o Mariátegui editou, né, durante 4 anos, que é a Revista Malta, que é uma revista, assim, eu sempre olho para essa revista, assim, vejo as nossas revistas marxistas, né, e tem, assim, as revistas marxistas hoje, né, são revistas excelentes, né, pelo menos eu acho, gosto muito delas, mas elas não têm essa abertura mais, enfim, para estética, né, para não só debates da cultura, mas poesia, figuras, imagens, né? Isso era uma coisa também muito enfatizada ali, né, pelo Mariátegui. O Mariátegui, ele construiu, ele foi alguém, ele não foi aquela imagem que a gente tem em geral do intelectual isolado, né, solitário, escrevendo. Não é essa a imagem do Mariátegui. O Mariátegui era alguém que construiu uma rede muito grande de militantes, intelectuais, artistas, poetas, e de gerações muito diferentes, e ele ia colocando, né, não só essa produção peruana, né, que estava ali surgindo ali na época dele, mas traduções e produções ali, surrealistas, né, ele adorava o surrealismo, produções muito diversas, o Diego Rivera, né, as pinturas mexicanas, né, então era alguém que tinha, até o cinema, né, quer dizer, ele morreu em 1930, né, ele tem texto sobre o Charlie Chaplin, né, o Mariátegui, né, ele tem texto sobre cinema mudo, então, assim, era alguém que vivia ali intensamente o que estava acontecendo, né, e tentava ali materializar isso na escrita. Assim, o José Maria Arguedas vai ler essa revista Malta, né? E então também existe uma influência do Arguedas, né, perante ali ao Mariátegui, e o Arguedas é alguém também que vai falar quechua, né, e espanhol, e que vai, a maioria dos romances, dos contos do Arguedas é desse Peru profundo, né, que ele vai chamar de Peru profundo, que não é o Peru de Lima, né, é o Peru das montanhas, né. O Peru é um país muito, a geografia física ali do Peru é um país muito específico, né. O único lugar que não tem montanhas, ainda que a gente possa avistar colinas, é Lima, que está no nível do mar. Se você sai de Lima, né, para qualquer lugar que você for, para o norte, para o sul, é montanhas. Quer dizer, então, é um país nas montanhas, né? É um país nas montanhas, né? É um país que toda a sua cultura política, enfim, seus costumes, alimentação, é a partir de uma verticalização, assim, muito grande, né? Você está nas montanhas, até para andar, né? Quem anda nas montanhas anda muito diferente em lugares horizontais, né? Por que a gente tem tanta dificuldade? Se um dia vocês forem para lá, ou já foram, né? A gente vai ter esse dilema, né? Quando a gente estiver ali nas montanhas, né? A gente não vai saber andar direito, tal. Aí a gente vai ver, tem uma cena daquele filme Diários de Motocicleta, do Walter Salles, que é sobre a trajetória do jovem Che Guevara, que inclusive Mariátegui é citado nesse filme, né? Quando o Che Guevara chega em Lima, aí eles roubam uns leites ali, quem vai receber o Che Guevara, o Ernesto, né, Guevara, em Lima, é um médico chamado Hugo Pesce, que foi muito próximo do Mariátegui. Quer dizer, o Hugo Pesce, inclusive, é aquele que vai ser um dos delegados do Partido Socialista Peruano
que vão levar as teses do Mariátegui até Buenos Aires em 1928 e vão compartilhar essas teses. Então, era alguém, de fato, muito próximo. E aí você tem uma cena ali que ele vai dizer que é preciso conhecer Mariátegui, que vai falar das tradições comunitárias indígenas. Aí você tem aquela imagem ali, né, do Gael Garcia Bernal lendo os 7 ensaios. Mas tem uma cena muito interessante que eles estão... eu acho que a moto deles, a motocicleta quebrou e eles estão andando, né? Estão andando ali com a mochila e eles não aguentam mais, né? Eles caem de cansaço e falam assim, não, isso aqui é humanamente impossível, né? Aí daqui a pouco passa um indígena ali, super tranquilo, com a mochila, né? E eles olham assim o indígena e não acreditam. Mas, enfim, tudo isso para dizer que esse Peru profundo, né? Da qual o Quijano vem, né? Você tem muitas memórias e histórias, e isso está muito na dimensão da literatura. Isso aparece com muito mais força na literatura. E eu acho que, no caso do Quijano, essa ligação com a literatura e né, e a gente pode até dizer especificamente o realismo fantástico, né, porque isso faz parte da geração do Quijano, é quase que um respiro em contraposição à sociologia, né? Porque a sociologia latino-americana, ou a sociologia que, digamos assim, que o Quijano foi se aproximando, que é sociologia da teoria da dependência, né? Quer dizer, o Quijano vai estar no Chile, vai produzir textos em relação a isso. São ciências mais... é uma ciência mais dura, né? E que a literatura ela vai não só falar dessa dimensão religiosa, né? Mas dessa dimensão da nossa subjetividade, assim, né? E isso talvez fosse uma reação, fosse uma contraposição que ele vai fazer com essa sociologia que ele mesmo também estava trazendo. E eu acho que, de alguma maneira, a teoria da colonialidade do poder é uma tentativa de juntar tanto essa dimensão objetiva da economia política, quanto essa dimensão intersubjetiva, né? Os termos são do Quijano, né? Que vem da literatura, assim, né? Então é um pouco nesse sentido. Espero que também eu tenha respondido minimamente aí. Ah, ótimo. A Alessandra abriu de novo. Você quer colocar mais alguma questão? Não, é porque foi tanta coisa, foi tão boa assim, as explicações dele, muito, muito legal, que eu não sei se ainda dá tempo dele só explicar um pouquinho essa coisa da revolução como redenção. Se for muito grande, não precisa, mas como a gente ainda tem 6 minutinhos aí antes de terminar a aula, se ele pudesse falar assim, essa perspectiva, que é outra coisa que eu queria que ficasse mais clara na minha cabeça. Mas já te agradeço muito. E é isso, eu acho que se a gente olhar hoje a Rússia ali, tão católica, enfim, que essa racionalidade aí, essa racionalidade europeia é uma balela, mas tudo bem. Eu compreendi a perspectiva que você está falando. Vamos ver se tem mais alguém. E aí a gente passa de novo para o Dene. E ele também pode fazer as considerações finais dele para a gente ir caminhando. Eu acho que então podemos retornar, Dene. Aí você pode responder a Alessandra e se quiser fazer considerações finais. Tá. Bom, agradeço. Dá para ver que a Alessandra está super entusiasmada, né? Eu também fico feliz, assim, né? Que vá despertando, né? A ideia é essa, né? Que a gente fique ali instigado, assim, né? E eu acho que isso, com pensadores ali da periferia, assim, né? Ou de espaços, países, né? Que não são muitas vezes invisibilizados, né? E tem tanta riqueza ali, né? Que a gente fica ali
surpreso, assim mesmo, né? Tem tanta riqueza ali teórica, política, que a gente sempre fica instigado, assim, né? E, claro, isso eu falo muito da minha opção, né? Até por estudar esses autores, né? Então, essa questão da revolução e redenção, né? Ela tem um sentido mais ali do Walter Benjamin, né? O Michel Louvi também enfatiza muito isso, né? Que digamos assim, né? Até essa influência religiosa, né? No caso do Benjamin, é uma influência que vem do messianismo judaico, né? Então essa questão da redenção, ela é muito forte, né? Nessa tradição religiosa, assim, né? De judeus ali do final do século XIX, né? O Michel Louvi tem justamente um livro, né? Que se chama Redenção e Judaísmo Libertário, né? Eu acho que é um dos livros, na minha opinião, mais interessantes assim do Michel, mas de que a revolução ela não é só ela não tem só uma dimensão ali política, ali da tomada do poder, aí a gente está falando da revolução proletária, né, no seu sentido amplo, né, da revolução dos por parte dos oprimidos, né, mas ela tem essa dimensão religiosa muito forte, assim, né, de fato libertar, né, da opressão, da exploração, esses sujeitos, né. Isso está muito forte também quando a gente pega o Brasil, né, na tradição, principalmente na tradição dos camponeses, né? Se a gente for pensar ali na Guerra dos Canudos, nas ligas camponesas, na formação do MST, né? Essa dimensão da redenção, né? Quer dizer, porque são pessoas extremamente religiosas, assim, em vários aspectos, né? Desculpa. E que fazem uma leitura, né? Uma leitura até da Bíblia, né? No caso da teologia da libertação, né? Que vai influenciar o MST, né? Tem uma influência muito forte, pelo menos aí nas 2 primeiras décadas, uma leitura diferente, né? Uma leitura que a busca da redenção não é quando você morrer, né? É o aqui e agora, né? E o aqui e agora é tentar uma transformação aqui e agora radical da sociedade, né? Para que essas pessoas ali, os despossuídos, possam possuir ali as suas coisas. Enfim, falei assim meio fragmentado assim, mas essa ideia é uma ideia que ela não está talvez nesses termos no Mariátegui, ela está nesses termos no Benjamin, né? E é uma dimensão interessante a gente pensar sempre. Pensar também essa questão da religião, religiosidade, não só nos indivíduos, né, mas nos movimentos coletivos, né, nos movimentos coletivos, né, e aí acho que o MST talvez aqui no Brasil, né, seja um caso, né, bem emblemático, né, porque justamente ele tem essa uma das colunas, né, uma das bases de sustentação político-ideológica do MST a teologia da libertação, como a Revolução Sandinista, né, na década de 80, né, é uma revolução feita por padres, bispos, com armas, né, então existe essa religiosidade enquanto movimento, enquanto coletivo, enquanto ruptura mesmo, quer dizer, enquanto prática, né, esses movimentos atuando, né, então você tem alguns exemplos bem significativos nesse sentido. Bom, é mais ou menos isso. Eu
agradeço demais essa conversa com vocês, ao convite do Ricardo. Realmente fico muito contente assim que a gente possa ter, né, a oportunidade de discutir esses autores, né, de ir conhecendo, né, aos poucos esses autores. Esses autores, eles são meio misteriosos, assim, né, que a gente fala, nossa, né, é interessante. Essa questão indígena, né, quer dizer, a gente tem que, o marxismo definitivamente tem que incorporar, né, essa dimensão, né, ainda mais num país como o Brasil, ou num continente como a América Latina, né, não tem como a gente fugir disso, né, não tem como a gente construir sei lá, um país, né, um continente com uma igualdade substantiva sem olhar para para esses movimentos, né, que são ativos, né, mas muitas vezes são invisibilizados, né, então acho que esses autores, de certa maneira, inspiram um pouco a gente pensar estrategicamente, né, epistemologicamente, esses sujeitos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Deni, pela palestra, pela solidariedade aí de socializar com a gente o conhecimento e essa reflexão tão interessante, né, sobre esses dois autores, como você disse, que são super instigantes, mas ainda pouco conhecidos. Então fica aí o convite a mais leituras, né, desses autores e que eles nos inspirem mais, né, nas nossas reflexões sobre o Brasil e sobre o mundo. Obrigado mesmo. Fica aqui a porta aberta para você. Ótimo, para próximos encontros, próximos debates, palestras, a gente organizar. E que seja presencial na próxima vez. Ai, por favor. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Um abraço, até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.